Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai hoje apresentar sobre o LangGraph. Nosso grupo sou eu, Arthur, Túlio e Pedro. Bom, esse aqui seria o sumário, né, que a gente vai seguir da nossa apresentação. E, bom, falando um pouquinho, né, o LangGraph, né, ele nada mais é do que uma ferramenta relativamente nova, né? Ele foi lançado oficialmente em novembro de 2023. Ele é um projeto criado, né, pela equipe da LangChain, né, e seu código está disponível publicamente no GitHub, né, com toda a documentação, e também no blog, né, oficial da LangChain. Bom, voltando um pouquinho, né, para falar o que que seria, né, a LangChain, só um resumo, né, que a gente precisa entender, né, o que que seria a LangChain para entender o LangGraphic. A LangChain, né, nada mais ela que é um framework utilizado no desenvolvimento de aplicações, né, que usam modelos de linguagem. Ele basicamente permite que você conecte funções em sequência como se fosse uma corrente, né? Vamos dizer assim. E essa imagem abaixo exemplifica bastante, né, como é que ela funciona, né? Que o usuário ele faz uma pergunta, né? Aí ele entra, né, nessa caixinha roxa, né? Que seria a recuperação, que ele faz o carregamento dos documentos, ele divide, né, os documentos em pedaços menores, geralmente é em 500 palavras, né, para facilitar o processamento, e depois, né, ele faz uma busca em um banco de dados vetoriais, onde os documentos eles estão indexados, né. Logo depois ele vai para essa caixa laranja, né, que seria a summarize, né, que seria o resumir, né. O modelo ele pega, né, os trechos encontrados e resume as informações, transformando tudo numa resposta mais direta e objetiva, né? E aqui dentro acontece, né, a criação de um prompt interno, né, que é enviado para a LLM para processar e gerar esse resumo, né? E no final a gente tem a resposta, né? Que é a etapa final, que seria construir a resposta para o usuário. E aqui se considera, né, o que foi resumido, se considera também a memória do chat, né, que seria as informações anteriores, como região, cargo, anyway. E ele também gera o texto final, né, através do LLM com prompt ajustado. É, resumindo, né, no geral, o que essa imagem mostra, assim, né, seria o funcionamento padrão, né, da LangChain, onde existe um fluxo linear de buscar, resumir e responder, e ele é bastante eficiente, né, para tarefas simples, mas começa a apresentar algumas limitações quando se tratam de tarefas mais complexas, né? E, bom, aqui basicamente é um resuminho, né, do que ele, tipo, mostrando, né, mais ou menos, né, quando o usuário ele faz esse tipo de pergunta e ele aqui mostra como é que ele faz essas coisas, né, como eu falei no slide anterior. Mas, bom, o que que faltava, né, assim, no LangChain, né? O LangChain é muito bom para tarefas, né, básicas, porém ele tem essas limitações, porque ele funciona de uma forma linear, né? Mas quando a gente precisa, tipo, de tarefas mais complexas, com agentes inteligentes que tomam decisões, ou que fazem loops, ou que tem muita que interage, né, várias vezes com o usuário, aí ele começa a não ser tão eficiente, né? Ele não é suficiente, né, para isso. E daí, né, que vem a criação do LangGraph, né? E o LangGraph ele surge exatamente para resolver esse tipo de problema. Ele é um framework construído em cima do LangChain, né, que permite a criar fluxos não lineares, né? Ou seja, você pode fazer ciclos, condições, repetições e até executar vários caminhos em paralelo, né? Enquanto o LangChain ele tem esse tipo de face, né, de modelo que é o input, A, B e output, o LangGraph ele pode ser tipo input, A ou B, aí um loop se precisar e depois sim para mostrar, né, a saída. Aqui a gente tem os conceitos gerais, né, centrais. O LangGraph ele funciona a partir de um gráfico, né? E os quatro pilares dele são os nós, as arestas, os estados e os ciclos, né? Os nós eles são unidades executáveis, eles podem ser uma função, alguma LLM, ferra- ferramentas ou até mesmo outros agentes. Tem as arestas, né, que são as transições, né? Eles definem, né, para onde o fluxo vai depois que o nó ele executa. Pode ser uma transição simples, uma condicional ou até dinâmica. O estado.
né, que a memória é compartilhada entre os nós, né? Isso permite que as informações sejam passadas de um nó para o outro, mantendo o contexto, né, durante toda a execução e os ciclos, né? Que o LangGraph ele suporta loops, né? Interações repetidas e fluxos que voltam, né? Até que a condição seja satisfeita. Agora o escultor vai falar um pouco sobre a arquitetura do LangGraph. O LangGraph, ele é, como o Caio explicou agora, ele é dividido em mais ou menos quatro partes, né? Que é o estado, o nó, os ets, que são as arestas, e a compilação do grafo, né? Os nós são os agentes. O estado, ele funciona. Vamos supor que a gente quer usar o LangGraph para otimizar alguma pergunta e vamos supor que você está numa empresa e aí você quer tratar um problema. E aí você consegue filtrar a pergunta. Vamos supor, se essa pergunta ela tem a ver com a parte jurídica. Você consegue, através de um condicional, que seria as arestas, redirecionar essa pergunta para um modelo especialista jurídico. Se fosse uma pergunta financeira, ia te redirecionar para um modelo especialista financeiro, por exemplo. E assim você consegue, de forma simples e eficiente, com o LangGraph, trabalhar com, é, de uma forma otimizada com vários modelos em paralelo, por exemplo. Isso seria um tipo de utilidade. E basicamente o que o Estado faz seria manter uma consistência entre os inputs e seria a memória compartilhada, né? E assim é, você consegue estar todos os dois modelos, por exemplo, conseguiriam ter uma consistência do que foi respondido, do que está sendo consultado. É, eu fiz um teste, por exemplo, coloquei dois modelos para conversar usando o LangGraph. E a memória compartilhada mantém os inputs atualizados no prompt, por exemplo. Pode passar. Aí tá mais ou menos a estruturação, né, no código, como é que funcionaria. A parte de estado, a definição do agente, que seria o nó, o modelo aqui, né, o cloud, e, é, e no final a compilação do grafo, né? Se você tem vários agentes trabalhando, você define os nós, a aresta que seria o condicional, e o estado. Eu posso mostrar, no final da apresentação também o exemplo que eu rodei dos dois modelos conversando. É bem interessante. Pode passar. É, basicamente aí está explicando o que seria um agente, né? Ele basicamente recebe o input, analisa e, e fornece uma resposta, né? E essa resposta ela é atualizada no estado. E o estado ele funciona como memória compartilhada para todos os agentes. Pode passar também. É, pode passar. E dessa forma a gente consegue, que nem eu estava explicando anteriormente, a gente consegue trabalhar de uma forma paralela, né? Diferente do LangChain, que ele é feito para agentes lineares, a gente consegue estar trabalhando com vários agentes de forma paralela, que foi o caso que eu expliquei. Se você trabalha numa empresa, você consegue direcionar, através do condicional que você estrutura no código, se é uma coisa que pode ser melhor trabalhada no modelo especialista, sei lá, pode ser jurídico, financeiro, pode ser um modelo mais lógico, um modelo treinado com informações mais genéricas, e assim você consegue ter um resultado mais otimizado. E você consegue estruturar de uma forma com muito menos linhas de código e uma forma muito mais organizada usando o LangGraph. E aí depende, né, você consegue.
é, montar um planejamento de quais agentes seriam melhor para determinado tipo de contexto. E um agente, que nem o Caio tinha explicado, não necessariamente é só um modelo LLM, pode ser é, uma função ou queries de um banco de dados, qualquer coisa que recebe um input, analisa e retorna uma resposta para atualizar o estado. Pode passar. Pode passar isso aí também. Aqui é uma outra explicação, né, do funcionamento dos agentes. No caso, ele fez uma pergunta de multiplicação, né? Ele pode. Pode passar essa parte também. As transições, né, que são as arestas, elas funcionam como condicionais que elas vão estar redirecionando para os agentes, né? Que podem ser redirecionamentos para inputs dos modelos, redirecionamentos para as funções, e, e aí elas funcionam nesse ciclo, né? Até um determinado condicional. Pode passar aí também. Beleza. Agora falando do ciclo de vida, bom, o LangGraph, como foi falado antes, né, ele é muito fundamentado na lógica de um grafo, então um fluxo ali de ações que acontece baseando-se num gráfico que é montado. E o lifecycle basicamente é a forma que o LangGraph no geral documenta como que funciona esse início, meio e fim desse ciclo de grafo, né? Então, basicamente, como que funciona? O primeiro passo é a inicialização do estado. Então, até como os meninos falaram, o estado é basicamente uma memória compartilhada ali entre os nós, que vai sendo atualizada conforme o fluxo roda e, enfim, mantém essa consistência entre toda a execução. Ela passa entre os nós, no caso, que estão definidos no gráfico, né? E aí percorre eles baseando-se nas transições, que até o Túlio falou um pouco anteriormente. Então, dependendo se a transição vai ser determinística, se vai ser condicional e tudo mais, ele vai passando e definindo qual vai ser o próximo nó, ou quando que ele vai para o próximo nó, até percorrer todo. É, Enquanto ele vai fazendo isso, ele vai também atualizando e compartilhando o estado, né? Então, como o estado que a gente inicializou ali antes, a ideia é ser uma memória compartilhada em todos nós. E sempre que houver uma mudança, houver uma atualização, o ideal é que todos nós saibam dessa mudança durante esse processo do ciclo, né? De execução, enquanto ele vai passando pelos nós, ele vai também atualizando e mantendo o estado o mais atualizado possível para, enfim, o estado como um todo está ciente de tudo. E aí, ele tem, eventualmente, no gráfico, ou uma condição de parada, né? Então, um local em que ele vai terminar o grafo, por, enfim, algum motivo, ou algum looping que ele pode ter, porque o grafo também pode ter como configurado caminhos que gerem alguma forma de loop momentâneo, ou, enfim, que segue sendo executado. Então, esse, no fim do dia, acaba sendo o final desse ciclo de vida, além também dos possíveis erros que podem acontecer, né, no meio desse ciclo de vidas, e que o LangGraph também tem toda é, uma parte para lidar com eles, para poder, enfim, garantir que tenham rotas de fallback caso aconteça algum erro, tem lógica de retentativa caso aconteça algum erro, enfim, e tudo mais. Então, o ciclo de vida acontece basicamente dessa forma. Pode passar aí. E justamente no ciclo de vida ele é muito coordenado pela memória, né, que no fim do dia acaba sendo uma das partes ali do estado. Eles dividem também muito a memória entre memória de curta duração e longa duração. A de curta duração acaba sendo justamente o próprio estado, né, então aquela memória que está dentro da própria execução e que, enfim, é facilmente acionável. E a de longa duração é algo que é mais persistente, dependente da execução. Então, é uma memória que não é relativa necessariamente àquela execução específica, mas sim a algo geral e que vai poder ser usada entre todos as execuções. Então, isso pode ser, enfim, um banco de dados vetorial ou algo do tipo que, de alguma forma, vai ser interessante para, independente de qual execução for. Pode passar. E aí, enfim, tem esse tipo de persistência também, né, que a gente consegue, às vezes, até para manter uma estrutura um pouco mais consolidada, sumarizar que rolou no passado na execução, ou algo do tipo para garantir que nossa janela de contexto não está aumentando muito, enfim,
cumprindo mais custos. Pode passar. E aí, agora falando sobre algumas features também que o LangGraph traz para a gente no meio desse ciclo de vida, no meio de todos esses nós, uma delas é o Humano no Loop, né? Então, é basicamente uma forma de, os meninos até comentaram um pouco, né, dos nós possíveis, mas de ter também no meio desse ciclo, no meio desse grafo, uma parte em que é necessária uma validação do humano. Então, isso é bem importante, principalmente em trabalhos assim que a IA está realizando, mas que são mais críticos, mais sensíveis e que não dá para confiar totalmente na IA. Então é possível colocar esse ponto de parada em que um humano coloca, valida alguma coisa, ou enfim, completa uma informação para que a gente possa ter um nível de segurança um pouco maior. Então esse é um dos pontos também que facilita muito é, a, a, a certeza que a gente vai ter, né, que a IA vai conseguir chegar no nível de satisfação que a gente precisa. Pode passar. E outras features também mais básicas que o LangGraph traz no meio de todo esse ciclo de vida, de grafos e tudo mais, é a paralelização. Então, dentro de um grafo, você consegue também garantir que tem processos concorrentes sendo executados. Então, num grafo não necessariamente precisa seguir totalmente o caminho de início, meio e fim. Podem ter momentos que ele vai realizar ações em paralelo, que em termos de velocidade, enfim, e agilidade pode ser interessante. Pode ter subgrafos, então ele pode componentizar, né, um grafo, ou enfim, uma ação específica em um subgrafo para ter esse maior isolamento de estado, de execução, enfim, e tudo mais, e ter essa modularização melhor. Tem o streaming, como uma própria IA costuma ter também, uma API normal de IA tem, para que a gente possa ali ter troca de informação real-time, né, dinâmica entre o agente, não ter que esperar até o final para receber a resposta completa. Dá para também, enfim, ter todas as questões de breakpoints para poder pausar, inspecionar, enfim, e ver como é que estava o estado, que também é algo muito importante na hora de debugar ou até na hora de confirmar ou validar a execução. É, a gente também consegue colocar hooks, então é algo que são basicamente ganchos que funcionam para realizações fora até dos nós, né? Então, para, por exemplo, fazer logar alguma coisa aconteceu numa execução quando tal coisa aconteceu, monitorar alguma coisa, então são como se fossem ganchos que você consegue colocar para rodar sempre que um nó é acionado ou quando um erro acontece e tudo mais, que também é bem útil. E também o versionamento, que é basicamente uma forma que o LangGraph traz para a gente também poder ir versionando o mesmo grafo e melhorando ele, sem perder as versões antigas, conseguindo, enfim, manter uma estrutura de versionamento interessante. Então, esses são várias features, assim, que, para além do básico, do normal, né, que a gente esperaria que o LangChain trouxesse nessa dinâmica de grafos, enfim, nas próprias execuções com IA e tudo mais, que também facilitam o desenvolvimento, né? Então, que estendem o quanto que o LangGraph pode ser usado em escala para construir realmente agentes, aplicações e tudo mais. Pode passar. Então, a gente tem o repositório também, né? Nos casos de uso, vai passar. E a gente chega na parte que é da série de tutoriais, né? Básicos do LangGraph. Que basicamente a gente tem esses tutoriais aqui que eles fizeram para exatamente para entrar nessa questão de você construir seu chatbot. Basicamente, nesses tutoriais, você tem um passo a passo, né, que você começa construindo um chatbot básico, aqui nessa primeira, que ele ensina você a construir um chatbot básico e eventualmente, nas outras etapas, você vai incrementando ele com as outras funcionalidades. Você também tem nisso, após você criar o chatbot básico, você tem um outro tutorial para integração com ferramentas externas, né? Após isso, um outro para adicionar memória para manter o contexto da conversa, controle de intervenção humana e personalização dos estados e também até a viagem no tempo, né? Que a viagem no tempo é a funcionalidade que permite você retroceder e testar diferentes fluxos da conversa. Vai passar. E aqui, basicamente, isso aqui é uma demo de um tutorial implementado, um desses tutoriais implementados
que está que a gente viu anteriormente, eles implementados num ambiente com Jupyter Notebook, porque nos tutoriais que eles têm, basicamente você consegue implementar eles direto no Jupyter, que você tem os blocos de código bem passo a passo e você consegue rodar, né, o conteúdo desses tutoriais direto pelo Jupyter. Passar. E aqui também a gente tem um pouquinho do resultado da avaliação da série de tutorial, né? Que ele mostra exatamente é, que, né, os problemas encontrados, e ele mostrando aqui também o output do passo a passo, falando que naquela parte de ferramentas externas, o resultado, e aqui está falando que falhou, né? Também tem, basicamente, ele mostrando os resultados do tutorial. Acho que é isso, acabou aqui nossos slides, né? Essa apresentação já terminou.